Boa noite, pessoal. Então, nós temos um movimento muito bonito no dólar de sexta-feira, onde a gente abre com gap de alta devido à notícia da guerra. O mercado ele busca um teste de topo de canal. Como vocês lembram, nós estávamos num macro canal aqui, ó, vendedor. Aliás, estamos nesse canal do dólar vendedor, o macro, desde janeiro, final de fevereiro. Então, ele vem se estendendo há bastante tempo esse canal. Com as suas correções, devidas correções, ó, lateralizações, tá? Mas, na verdade, aqui, ó, ele tava bem lateral, ó. Mas ele faz parte de um macro canal. Se vocês colocarem no H1, vocês vão perceber isso. Um macro canal vendedor. Mas, a partir do dia 29 de maio para cá, ele entrou em declínio bem acentuado. E isso faz com que a gente estude o preço dentro do canal, observando a anatomia do próprio canal. Tá, então isso que é a parte mais importante. O que eu gostaria de passar para vocês? Que nesse momento agora, ó, ele tem essa projeção, tá? Ele começou a fazer um movimento secundário aqui para alta, e se ele estourar, a gente já tem algumas métricas para ele. No caso, ele seguir na sequência, a gente já tem esses alvos aqui, tá? Nós temos 3 alvos de 1618, que são alvo o mais conservador, o intermediário mais técnico, se cruzar com alguma média é importante, e o extraordinário, que é o rompimento para baixo, tá? Mas sabemos que com a notícia da guerra, então pode ser que ele dê uma valorizada, o ouro exploda, né? Tá sempre explodindo quando tem esse tipo de notícia. Mas era isso, a princípio, tá? Mas vamos lá. Um dos alunos esses dias me perguntou referente a... como é que ele falou? Quais que seriam os gatilhos de entrada, tá? E eu vou repetir uma análise referente... Vamos pegar um dia bem ruim para fazer trade. Dia 26 ou dia 27, que ele fez só esse movimento aqui meio com presença do comprador, mas é um movimento de acumulação. Uma das coisas que eu queria que vocês observassem é a anatomia também do gráfico. Por quê? Porque quando o gráfico está assim mais espetado, vocês observam que ele sobe brigando, é a presença de vendedor. Então, ele vai chegar um momento dele que ele vai te pagar 106 pontos de dólar. Se ele está subindo muito espetado, se ele está muito espetado. E quando ele está ovalado, arredondado, principalmente em acumulação, tá no fundo de uma venda, significa que a gente tem um movimento comprador. Como diz, muitas ordens compradoras não executadas. Quando ela executar, ela vai explodir. Claro que isso vai te dar ali uns 70, 80 pontos. E quem recomprou esse fundo, aí mais 107. Ele não chegou a fazer teste máximas. Aí nós vamos usar aquela regra do 80-20. Ele praticamente testou os 80% desse fundo aqui. Testou. Ok. Bom, gatilhos de entrada. O nosso gatilho de entrada, o nosso método, ele é referenciado numa região de preço. Eu vou repetir. Nosso gatilho de entrada, ele é referenciado numa região de preço. Essa região de preço é o 50% do C1, tá? É o primeiro candle do dia que vai te dizer isso, tá? Se eu abro em gap, eu provavelmente não vou seguir a tendência do dia anterior, tá? Não vou seguir comprador, vendedor.
Ah, mas depois de não sei quantos minutos ele entrou, ele pagou ali. Não, mas ele não fechou, né? Então, o fechamento gap, ele tem zona também. O que eu quero dizer com zona? Se o candle é comprador, fechamento gap é em cima. Se o candle é vendedor, é embaixo. Então, nesse caso, é embaixo. O preço dele tem que ter subido até essa região. Ele entra, ó, ele tenta, ele manipula vocês a comprar, acreditando, né, que vocês vão fechar gap. Então, ele manipula, compra de topo. Ele faz 1, 2, 3 movimentos ascendentes para desabar. Pega a liquidez de todo mundo. Quase monta aqui um micro, ombro, cabeça, ombro, né? Ó, nesse topo. Que a gente conhece mais por M, né? Que no final ele até retesta aqui, ó. Tento fazer um segundo movimento de reteste para entrar de novo. Então, como é que funciona esses movimentos assim? O mercado ele tem demanda vendedora. Então, ele inicia uma quebra de topo, mas não ganha o pivô. Ele sobe, cria um topo, faz um fundo, mas não perde o fundo anterior. Rompe micramente, né, o topo. E agora sim, então ele rompe o topo anterior, agora ele vem rompendo todo o fundo, tá? Aqui ele vem fazendo o reteste. O reteste poderia ter tido força para ser até aqui, ó. Teria permissão para ser até aqui, com o nivelamento do fundo do M. Aí ele vem e paga mais a região, tá? Então, olha só, um movimento que chegou bem pequeno, bem micro, com toda essa força. Por isso que eu digo para vocês que esse tipo de M no micro, ele é muito mais forte que um M maior. Não sei se vocês entendem. O que é um M maior? O M maior, ele é formado com mais candles. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse M aqui, ó. Ó, ele faz o fundo, aí quando você espera o reteste para entrar, ele falhou. Ele nem terminou o movimento. Então, ele começa aqui, vem fazendo um M extremamente bem desenhado, um M bem técnico, ó. Mas ele falha. Exatamente quando ele fecha o fundo, ele falha. Aqui entra um order block comprador e sobe aqui. Faz um fundo mais alto e entra avassalador, tá? Então, nem sempre todo M maior, ele vai ter mais força do que um M micro. O M micro é muito maior, muito melhor. Vai te pagar muito mais. Porque ele concentra mais para a explosão. E não usa tantos candles, né, para fazer o movimento. Esse movimento comprador gerado aqui nessa região, tá? Ele foi extremamente técnico, no sentido de que, embora seja um M em falha, ele gera um POI, que é um ponto de interesse do preço, e depois o mercado ele busca esses POIs para validar, ó. Ele acaba lateralizando aqui bastante, em cima desse POI, ó. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo com o Profit? Ai, Senhor. Vamos tentar. Tentando trazer para vocês a explicação para essa nova compra. Ó. Então, é só. Olha o que o mercado faz. Ele cria um POI nessa região aqui, ó. E eu gosto sempre de marcar um quadrante nessa região, tá? E deste quadrante aqui, ó. Aqui lateral acumula mais.
Desse quadrante aqui, nós temos o movimento todo, uma estrutura em W sendo montada, tá? Essa estrutura em W que é montada aqui. Quando você tem um W perfeito, ó, aqui tentando estopar a galera, mas aqui, aí você pega um movimento bom, ó. Aqui deu quase 100 pontos. Deste fundo para topo. Então, muitas vezes, esse momento, quando ele é ativado aqui, deu 83 pontos, na verdade, né? 82, 33 pontos. Não deu 100, mas deu uma baita de uma pontuação, né? Agora, bota 83 pontos com 20 contratos de dólar pra você ver. Às vezes não precisa tradar com 100, 200 contratos. Às vezes entra com dessas, faz uma parcial, né? Então, vocês já teriam uns 16 mil reais aí no trade, em média. Imagina se você pega todo esse movimento. Estuda todo esse movimento. Então, assim, muitas vezes esses movimentos de máximas que ocorre, e claro que esse movimento aqui, ele já estava mapeado para teste de máxima 80% do maior. Então, o ponto zero da análise da gente sempre vai ser os maiores movimentos, tá? Então, vai ser aquele dia que você vê que o mercado fez uma explosão para cima e fechou um triângulo. Quando vocês têm esses movimentos triangulados, quer seja a quantidade de um dia, pegue 1 ou 2 dias, ou dentro de um próprio dia, um movimento triangulado, aqui ele vai iniciar teste mínimo, ó, porque ele já fez teste máximo 80. A regra é que se ele não rompe, ele vai para o teste mínimo. Então, aqui se espera, ó, a entrada num canal de baixa, tá? Ele vem só para buscar liquidez, então é isso que liquida o movimento. Teste de máximas, falhou. Ele vem testar a mínima dele, ó. Ele não rompe a mínima. Ó, ele vem pro teste mínimo, ele não rompe a mínima, tá? Agora ele vai fazer o teste máximo efetivo, tá? Ele não rompe a mínima. Agora ele tá pronto para fazer um teste máximo efetivo. E começa a subir. Já entra num canal, ó. Estoura o canal, aumenta a amplitude, ó. Ele estoura o canal e aumenta a amplitude aqui. Uma das coisas também interessantes é que eu já observei que em algum momento há uma linha em diagonal formando o preço praticamente limpo, tá? E essa linha diagonal contrária, que seria a linha vendedora, né, contrária, ela dá normalmente a amplitude do canal que está sendo montado futuramente. Que é aquele canal que a gente começa esperando, né, um alinhamento de fundos. E quando ele faz um topo, a gente entra, né? Tá vendo? Ó. Então, esse movimento em diagonal aqui, quase limpo, ele já originou a frequência do topo. Isso aqui a gente tem que descobrir o ouro disso aqui. Isso aqui é uma observação que eu venho tendo já há algum tempo. Tá? Da formação do canal por essas regiões. Se é comprador, alinha os fundos. Ó, o mercado trabalhando abaixo de 50, venda. Então, quando entrar a venda, aí eu preciso achar a linha em diagonal. Onde é que tá a linha em diagonal aqui, né? Aqui, ó. Ela tá aqui. Nesse movimento aqui. Tá vendo? O movimento da linha diagonal que girou o topo. Quando ele reveste, tu usa o mesmo para desenhar o movimento. Aqui tá a lateral. Aqui tu consegue definir uma lateralidade. Linha em diagonal. Com alinhamento de topos. Mais um canal. Ó, linha reta, ó. Isso tudo acontece dentro do canal, tá? Acumulação, ó, região de acumulação, em cima de 50%. Isso aqui é a região de memória, tá? Desce, então aqui no 50%, se a gente tivesse visto
é um pico de alta em cima de uma lateralização, aqui com certeza é um ponto para venda. Tá? O mercado lateral, ele rompe a topo e depois rompe o fundo. Deixa eu até diminuir esse canal aqui porque não é tão grande. Beleza, aqui é a mesma coisa. Linha diagonal. Ó, o preço desce em linha diagonal. Alinhou os fundos, monta o canal. Ó. A linha diagonal desse no 50%. Alinhou o quê? Alinhou essa região aqui, ó. Ó, a linha diagonal aqui. Pegou até um pouco mais do movimento, ó. Pega fundo para subir. Acumula. Nossa, movimento com a presença do vendedor extremo, né? Extremo, ó. Olha quanto muda o movimento onde a gente ainda tem compras para um movimento onde tem bastante vendedor presente. Tá? Faz um V invertido, mostrando a presença do vendedor. Faz uma linha diagonal com alinhamento. Aqui a gente monta o canal. Então, ou seja, é uma linha que ela vai de um extremo ao outro sem motivo. Sem motivo, né? Você cria estrutura aqui. Com esse alinhamento. Rompeu, está vendido, segue na venda. Não rompeu, ele está lateralizando, subindo, ó. Por isso que eu digo que muitas lateralizações, principalmente quando está inicia na região de memória, ó, ele lateraliza subindo. Ele pode vir até a extremidade? Pode, mas nesse caso não foi o que ele fez, né? Ele veio testar os 50%, o preço ainda está trabalhando abaixo dos 50% do quadrante inferior do canal. Ele veio testar os 50% e deu a deixa da venda. Tá? Então, aqui é uma forma de modelar o preço. Ele forma uma linha reta, né? Uma diagonal mais reta. E quando ele alinha os topos, você monta o canal agora. Ó. Canal saindo fora do canal maior. Mas ele não chega a sair, trabalha respeitando a região, acima do quadrante superior do mico. Novamente aqui, ó. Aqui teve uma acumulação. Ó. Uma região de acumulação. Aqui ele faz a linha diagonal que eu falei, ó. Reta. Essa linha, ela abraça o preço, ela engolfa o preço. Então, aqui a gente tem um canal sendo estruturado, ó. Tá? Até ele sai fora do canal, inclusive. Aqui, quando isso acontecer, é ponto claro, evidente de venda, ó. Ah, mas ele tá subindo. Né? Ó, se você olhar, ele tá num canal, ele tá subindo. Mas ele tá subindo lateralização para fazer exatamente isso. Por quê? Porque quem vende essa região aqui, ó, achando que ele vai descer, quem vende essa região e não observa a criação do canal, ó, uma LTA aqui embaixo, é estopado. Tá? E quem compra essa região de topo, posição topo acima do anterior, ó, é estopado. Então, é uma lateralização de armadilha. Todas as lateralizações que ocorrem com esse movimento de subir, né, ou de subir acumulando, porque é diferente de um movimento reto, tá? O que eu quero dizer com vocês? Olha essa venda aqui, ó, reta, limpa, tá? É uma venda perfeita. Bate no topo do canal, respeita ele e desce limpo, 25 pontos. Aqui, quando sobe, ó, sobe em reta, ó. Essas retas acabam formando os canais que eu falo. Que é diferente desse movimento aqui, todo estruturado, ó.
tá? Deu uma linha reta aqui nessa subida e uma na descida. Essa da descida inclina para alta, essa da subida inclina para venda. Ó, alinhando os topos e abraçando ela toda, né? Ele ainda podia, se ele quisesse, ter vindo fazer teste mínimo. Como ele trabalhou no quadrante superior do micro canal, ele só fez mais um ponto de lateralização. E fez um ponto de lateralização há muito tempo. E ele não revelou a posição dele, se era comprador ou vendedor. Porque normalmente quando o canal ele quer romper a parte superior, ó, que nem ele rompe aqui, a gente entra vendido. Tá? Então, esses são os conceitos dos microcanais, tá? Que vocês precisam lembrar. Ó, linha reta, ó, venda reta, cria um canal. Isso tudo é observação. Muitas coisas do que eu ensino é por observação, análise gráfica. Ah, não tem uma regra. Ah, mas se o tamanho do canal for de tantos candles, se for com a inclinação de tanto. Olha, não tem uma regra, né? É muito visual. Ele é bastante visual. É que nem usar o IFR, as tendências dentro do IFR. É muito meu esse operacional. São coisas de análise, de testes, de estudo, muitas horas de tela, olhando o gráfico. Eu gosto muito de gráfico. Presença de vendedor. Ó, quando ele estoura esse fundo, ele vem buscar liquidez de topo de fundo. Então aqui ele não chegou a fazer um canal. Por que não fez o canal? Porque tá lateral. Ó, tá lateral, o preço tá extremamente lateral. Então ele estoura o fundo para pegar liquidez de topo, estoura o topo. E aí ele faz a aba limpa. Quando ele faz a aba limpa, muita gente vende esse fundo. Aí ele entra no canal de correção. Então, ou seja, olha o movimento estruturado do vendedor. E olha o canal com a presença do comprador, tá? Então, esses movimentos mais arredondados sempre vai dar canal de alta. Vocês começam a enxergar isso. Então, o que eu preciso? Aí a gente vai entrar dentro da mentoria. Dentro dessa mentoria a gente olha os percentuais, né? De Fibonacci. Então, se ele faz teste máxima, onde ele vai fazer retração, se ele perde região, se a gente faz uma nova entrada para compra. Aí tenta fazer teste de máxima efetiva, ele consegue, né? Porque se eu for colocar no primeiro movimento aqui, por exemplo, primeiro topo, ó, tem um momento que o preço sai fora, ó. Então aqui é um ponto de venda novamente. Preço trabalhando acima de 50%, rompe, busca o fundo, faz dois testes, 80% da mínima, vai fazer teste máxima, não ganha, 80% da máxima, vira a mão para venda. Então, mas você tá vendedor aqui, você tá seguro, né? Podia ter saído aqui, ter surfado essa lateralização, se for de interesse. Quando ele faz a máxima, você sai. Ou faz a parcial para verificar se ele vai testar a máxima efetiva. Não testou, sai da operação. Aqui ele tenta construir, ó, mas não consegue. Muito ruído, ó. Tenta fazer aquele diagonal. Então, o único critério dessa diagonal é o engolfo, tá? Ela tem que fazer um engolfo de região de preço. Aí a gente sabe que é uma entrada de canal. Se ele não fizer um engolfo, eu não posso dizer que é, não posso revelar que é. Ó, que aqui, por exemplo, tem a venda reta, mas não tem um engolfo de topo. Então, aqui ele não queria, tanto que ele lateraliza, ó. Ele lateraliza nessa região. E quando ele acumula assim, ó, como ele faz aqui, ó, ele acumula, ó, que ele faz esse movimento aqui de acumulação, aí a gente tem que aguardar o estouro, né? Aqui ele tenta criar também uma estrutura limpa, mas não fez um engolfo. Se eu tivesse vindo embaixo,
pegado a liquidez de baixo para subir reto, a gente teria um canal. Como ele não fez, ele volta para lateralização, ó. Entenderam? Quando ele não tem o movimento do engolfo, isso eu vou botar lá no meu livro, esse movimento aqui. Ele volta para lateralização, tá? Olha a presença do vendedor, gente. Olha que absurdo. E aí começa a arredondar um pouco pro comprador. Então aqui tu tem os dois brigando. Tu tem tanto vendas quanto compras, tá? Ó, aqui sim ele tentou criar um canal, ó. Por quê? Ele engolfou os fundos, ó, e os topos, tá? Só que aqui ele faz um canal pequeno, porque eu tenho alinhamento de fundos e depois há um movimento de lateralização, ó. Não há uma continuidade. E não há um bom alinhamento também. Você vê que só tem dois toques, mas não tem mais. Então, o bom de um canal é quando ele faz vários toques, tá vendo? Faz 4, 5 toques. Só alinhou, já rompeu e entrou em lateralização. Bem ruim, né? Aí vem o M, reteste de M, ponto de venda, mas muito micro. Os movimentos bem micros. Ó, o M e aqui o reteste. E aqui chegamos ao momento onde estamos. Não há um engolfo, não há esse engolfo. Ele tenta voltar para o preço do canal. Ó, tenta voltar, mas não segue, ó, não segue. Movimentos espetados, presença do vendedor, movimentos bem espetados. E agora entrou o comprador no equilíbrio, ó, tá? E esse comprador tá buscando o rompimento de canal. Tanto que ele finaliza o dia com um canal secundário, tá? Olha, finaliza o dia nessa região aqui. Tá? Então, aqui a gente faz, a gente já criou esse canalzinho aqui. Porque ele vem desse movimento de engolfo. Não é um movimento reto como eu gostaria, ele teve um fundo, um W antes, né? Mas ele tá fazendo exatamente esse movimento aqui. Essa linha diagonal, né? Engolfa topo, engolfa fundo e entra no canal. Então, isso pode ser o movimento inicial, né? Do canal que vocês queriam tanto. Só que como é que eu vou ter que estudar? Eu vou ter que estudar se existem padronizações, tudo isso, para pôr no livro lá que eu tô escrevendo para vocês. Do método, né? Que esse método é bem exclusivo. Ele une o melhor que já existe no mercado, mas muitos pontos que o pessoal manda comprar e manda vender, nós vamos contra. E é o que tá dando certo, né? Tá mostrando para vocês que a liquidez é a mais importante que a direção. Né? Em trades de sala de cal, agora tá rompendo as máximas, vamos comprar. Né? Talvez seja o momento da gente olhar com outros olhos, né? Bota a retração de fibra, projeta, né? Se você não tem a região, você tem que projetar. Se não tem a região, você tem que projetar, né? Então, duas coisas além disso, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Nosso primeiro candle do dia, ele abre nessa região aqui. Eu vou marcar com uma resistência. Se ele abre nessa região aqui, tá? Se ele começa a fazer fundos ascendentes, a partir dessa abertura, então a minha referência é essa. E ele tá acima do fechamento, principalmente pro dólar, tá? Ó, média de 50 para baixo, fechamento, tá tudo para baixo, tá? Inclusive os meus alvos estão para baixo, que deve ser o ajuste e a VWAP.
Só que ele tá acima, ele abre acima dessa região, ele abre acima do fechamento. E ele ganha a máxima do dia anterior. Então, aqui eu tô pensando em comprar. Só que essa compra, ela não vai ser eternamente. Ela pode ter um topo e voltar. Por quê? Porque o dólar, normalmente, né, se ele quer comprar, ele vende. Então, ele vende o primeiro candle para dar a compra. E se ele quer criar a tendência vendedora do dia, ele faz uma compra no primeiro pivô para virar a mão e seguir a tendência. Se vocês fizerem o backtest, vocês vão ver que ele faz isso. Ele abre para um lado, para o outro, mas se ele quer em relação à tendência, ele cria um pivô de alta e começa a fazer venda. Faz um M, fazer teste, faz a venda. Cria o POI de interesse, que é essa região aqui. Tá? Cria o POI nessa região, o preço volta nele, sente ele, cria a estrutura vendedora, faz o reteste, ou seja, é uma venda de livro. O dólar, ele fez uma venda de livro, né? Ele fez 2 vendas de livro, inclusive, né? Com retestes e tudo. E aí entra mais a questão das amplitudes, que também é uma coisa que são poucos que ensinam a fazer trade por amplitude. Então, para cada venda, 20 e poucos pontos. Ó, cada venda que ele fez, ó, ele respeita o padrão de amplitude. Topo menor. Ó, 22 pontos aqui, corrige no Fibo, faz a estrutura de M e vende mais 20 e poucos pontos. Corrige no Fibo, faz a estrutura de M e vende mais 20 e poucos pontos. Certo? Olha que fantástico. Quando ele começa a diminuir, que ele diminui uns pontos, ó, entra o comprador, ele muda a amplitude. Aí entra o comprador. Até porque aqui ele faz um engolfo clássico, ó, ele engolfa, faz um topo, engolfa o fundo. Então, aqui ele já fez o início do canal. Ó. Essa região ela já cria um canal. O que você aguarda aqui? Um alinhamento de topos ou de fundos, ó. Você cria um alinhamento. Então, sempre que ele diminui ou aumenta a amplitude, se ele aumenta pode ser uma exaustão, e se ele diminui, aí entra a nossa análise, né? Se ele diminui, pode ser não uma exaustão, mas assim, mas pode ser, porque pode ser que os contratos fossem liquidados na sua totalidade, porém com esse quesito aí, para entrar para a virada de mão do comprador. Quando a gente tem esse tipo de estrutura, isso também eu já observei algumas vezes, o mercado está numa linha e ele faz um fundo e dispara para cima, ó. Não é uma região, ó. Ele não é uma região, ele pega só a liquidez. Esse é um movimento de liquidez, tá? Um sweep de liquidez, ele vem buscar, alinhou, faz um tique para baixo para buscar e explode. E depois ele tenta voltar para o preço. Claro, notícias a gente vê esse movimento, muitas notícias a gente vê esse movimento, payroll a gente vê esse movimento, né? Mas esse tipo de movimento, ele gera um imbalance, né? Um fair gap, ele gera aí outras consequências para esse movimento. Ele pega a liquidez de baixo, pega a liquidez de cima e segue como se nada estivesse acontecendo, né? Mas ele sai um pouco dessa região de acumulação. Isso aqui é interessante porque isso gera alvos maiores para a nossa projeção. Então, se eu quero entender a projeção, eu pego a mínima e a máxima desse movimento, tá? E vou projetar isso no fundo, no segundo fundo maior, né? Eu gosto muito de projetar no segundo fundo maior. Não no primeiro que eu vejo, mas no segundo fundo maior. Que no caso seria esse aqui até, ó, segundo maior. Deixa eu só nivelar para vocês entenderem o que eu tô falando, ó.
faz esse movimento, volta, faz um fundo aqui, ó. Faz esse fundo aqui. Tá vendo? Que ele faz esse fundo, esse vermelhinho. Depois ele sobe, não ganha, faz teste máximo, não ganha, volta, faz mais um fundo para pegar a liquidez dessa região, mas está com interesse alto o comprador, acima de 50% da barra elefante. Então ele faz um fundo maior, tá vendo? Segundo fundo maior. Quando eu faço a projeção, é aqui que eu devo colocar o meu fundo, ó, nessa região, tá? Nessa região que eu tenho alvos para o próximo dia. Claro, eu vou traçar alvos para venda também, tá? Alvos da venda desse dia aqui, ó, com essa entrada de contratos. Opa, que é de máxima para mínima em projeção, tá? Ó, de máxima para mínima. E agora eu projeto um segundo topo menor. Então, tem o primeiro topo após a notícia. E tem o segundo topo. Então, aqui eu tenho projeções de compra e de venda para o próximo dia, tá? É assim que eu calculo as projeções. O que acontece nesse momento? O meu alvo da projeção, ele vai ser sempre esses três aqui, ó. 100% do movimento. O 161, que é o clássico, da gente ir, do Fibonacci. E os 200, que é do TP Marcações, que é o alvo extraordinário. Acima disso já é extraordinário, já vi pagar 400 vezes. Tá? Lembrando que o alvo do TP, tu não precisa aguardar, porque o TP tu marca no dia, tá? O TP a gente marca ele pro próprio dia. Como? Pega o primeiro, os 10 primeiros candles, né, do dia. E ali vai ter uma projeção de amplitude formada, ó. Qual é o alvo? 200%. Ele vai, ó. Ele vai no 200% no dia, tá? Que é a marcação do dia. Isso já te mostra que o mercado é curto. Mas a projeção para o próximo dia, de um dia de acumulação, que ele praticamente faz a cunha aqui, é 200%, né? Da cunha. Que pode não pagar. Então, a gente espera que pelo menos o alvo do Fibonacci ele pague. Então, o dia vem bem ruim, bem choncho aí, né? Pega o alvo ali ao meio-dia e acabou o mercado. Mas no outro dia, olha que benção, né? Ele abre acima de 50% do dia anterior, de todos os alvos do dia anterior. Busca 161, que é a projeção padrão de FIBO. E aí vaza virar de mão com todos os elementos de venda técnicos que a gente já conhece. Vocês viram isso? Pode com uma coisa dessa? Tá, então ele faz a venda. Sim, só faz topos maiores. Ele precisa pegar sempre o segundo topo aqui, ó. Seria mais ou menos aqui. Aqui. Tá. E ele não quis pagar essa região. Ele pagou 100% nesse fundo no próprio dia, tá? E quando ele dá a venda, aí nós vamos usar, claro, a projeção do dia, o TP Marcações, né? As 4 bases de amplitude para venda. Na devolução. Mas será que essa venda já não tinha esse alvo aqui desse dia? Porque te deu o alvo de 161 de compra, mas ele pode estar te dando também a mínima no alvo de venda. Então, na verdade, o pivô mais expressivo do dia te dá os alvos do próximo dia. Vou repetir, tá? Isso é uma regra.
Isso sim é uma regra. O pivô mais expressivo do dia, tá nessa região aqui, ó, tá? Ele te dá a máxima e a mínima do próximo dia, tá? Eu não tava lembrando, esse aqui é uma regra que eu fiz uma mentoria há muitos anos atrás, e há muitos anos não, minto, tá? 2 anos atrás. Foi logo no início que eu comecei a fazer o day trade. Antes de eu virar mestre scalper, eu fazia muito estudo de smart money, foi onde eu fiz esse curso que mudou, fez a virada de chave. Quando a gente está começando, é normal a gente estar com o sangue no olho, quer operar, quer vencer, porque tu já vem de uma propaganda da internet, né? Do pessoal lá do Frajola, o Ogro, esse pessoal aí mais antigo, o Stomer, né, que gosta muito de operar ações, opções, tu já vem com aquele momento da finalização deles, onde eles estão botando no bolso ali 3 e 100 mil reais, assim, tu fica, puxa, tu acha que aquilo lá é mágico, né? O cara fez um trade ali, ficou 5 minutos, que é o vídeo, né? No máximo, né? São vídeos curtos. Tu pensa que é fácil sim ganhar. Se tu tiver a técnica, mas demora pra caramba chegar na tua região. E quando a gente tá começando, a gente não tem paciência. A gente quer entrar, a gente vê a oportunidade de entrar. E isso machuca muito, porque tu entra errado, tu é estopado, tu não entende de liquidez, tu não entende de estrutura, tu não espera a formação de um pó, uma confirmação de região, tu pega e entra, né? Aquela coisa bem inocente. E o mercado não perdoa, né? Principalmente se você não protege a operação. Então, depois, quando eu fiz os estudos, né, que eu fui fazendo os cursos que eu queria fazer, fui pegando essas máximas do melhor que há no mundo, né? Então, eu fui pesquisar os melhores trades, os melhores cursos. E tem os cursos da Bolsa Americana, de Smart Money, que são muito bons. Então, dá para você pegar muita coisa online também, tá? Mas tem que traduzir, né? Essa é a questão. E eu peguei muitas coisas aqui. Isso aqui eu lembro que eu paguei para fazer esse curso aqui. Foi um pagamento em dólar, né? Converti ali tudo que eu tinha feito em 3 meses, paguei o curso. E isso até hoje eu ainda uso, que são as regras do Smart Money. Fiz mentorias brasileiras, né? O Luiz Felipe de Sá, o que eu mais gosto é o Guimarães, que é do canal Peixe Grande, que é fantástico. Aquele menino é fantástico, assim, até hoje eu ainda acompanho ele, né? E vejo, assim, como ele é maravilhoso. Só que ele opera muita coisa ao mesmo tempo. Já é mais complicado operar muitas coisas ao mesmo tempo, porque ele não dá a entrada. Ele deixa o material e tu te vira. Então tem 1 milhão de folhas lá e vídeos e coisas. E isso aí, a mentoria dele é isso aí. Tu paga um valor de 3 mil reais e recebe material didático. Então, tu aprende day trade, mas demora também, porque tu não tem um mentor, tu não tem alguém para fazer contigo as entradas, operar junto, fazer simulador. Então, ainda falta isso da parte desse menino, né? Mas, tirando isso, que nem o Luiz de Sá, eu não gostei muito do método dele, porque ele espera voltar para a região de 50%, né? E muitas vezes o mercado vai. Ele, né, ou seja, ele não trabalha as projeções, ele trabalha a reação ao dia. E a reatividade ao dia é muito ruim, porque muitas vezes você vai passar um dia inteiro e você não fez uma entrada. Então é muito ruim trabalhar a reatividade do dia, tá? Bom, retomando, né? Então esse alvo de 168 é inclusive muito parecido com esse alvo do dia que ficou, né? Aqui embaixo, ó. E próximo aos 200%, que é um alvo. Então esse aqui tá muito propício a ser pego, tá? Esse aqui, ó, tá tendo congruência de dois dias diferentes, em 2 pontos diferentes. Ele te dá essa região de alvo, tá? Se ele voltar para venda, é uma região possível. Então, deixa ela marcada ali, tá? Então, assim, a gente tem as projeções. E ele foi buscar, né? Foi buscar essa aqui, né? O 61 nessa região aqui. Que pra mim é fantástico a matemática, tá? Ele vai no ponto mesmo buscar. Vira a mão, aí é o topo de canal, aí tem toda aquela outra história. E a projeção do dia dá pra gente fazer? Dá pra gente fazer no dia, mas a gente já usa o método, tá? A gente já usa o método. Eu gosto de usar a projeção sempre para o próximo dia. Então, o que eu até coloquei aqui, ó, se a gente usar o pivô mais expressivo, né? O pivô mais expressivo é esse da abertura, ele acaba sendo essa maior triangulação aqui,
tá? Ele tem essa triangulação aqui interessante, tá? Mas se a gente for levar em consideração que a gente deve sempre pegar o pivô mais expressivo a partir das 10, a partir da abertura de todos os mercados, ali 11 horas, sempre vai ser o da região central, tá? Ele sempre vai ser esse da região central. Então, se eu quero vender, eu vou ter essa projeção aqui, tá? Colocada nessa região aqui. Aí eu vou ter esses alvos aqui, ó. Esse aqui é até o 161, ó. Vou abaixar ele um pouquinho. Vou botar ele bem certinho novo para vocês. Esse é o região de 161. Deixa eu pôr aqui para cima, tá? 100%, 161. Esse aqui é de algum outro momento, tá? E os 200. E isso acaba fazendo com que a gente consiga ter um trade melhor, ó. 161. 400%. E o 61 originário, tá? E aqui os 200, ó. Ou seja, o que eu tô apontando? Que a partir desse ponto, ele pode vir testar essa região aqui, fazer teste mínimas, tá? Então, ele acaba vindo nessa região aqui. Tá? Então, vamos aguardar ver você nos próximos capítulos, que fica mais fácil pra gente ter essa percepção desses alvos. E aí vai ajudar muito vocês a terem essa leitura, né? Essa leitura mais importante. Então, vamos lá. No caso, o índice do dólar, tá? É a mesma coisa. Há um alinhamento de fundos, há o início de um movimento em triangulação, que são as ondas, os pulsos do mercado. A triangulação, por isso que na técnica original eles contam os topos. Eu gosto de contar os fundos, porque eu espero ele voltar para fechar a onda, para iniciar uma nova. Tá? Então, eu gosto de fazer o alinhamento pelos fundos, porque na minha lógica eu enxergo melhor essa triangulação, por causa desses ruídos, né? Que muitas vezes os trades se perdem. Então, aqui tu tem mais uma microtriangulação, aqui tu tem uma onda, um canal, né? De acumulação. Ele pode também estar buscando liquidez desse topo e descer, pode. Aqui pode ser um topo de venda, então observar topo duplo com a região anterior e tal. Também pode ser um ponto de venda. Então, a gente alinha o canal secundário, a gente sabe que tem alvos para baixo. Então, é isso. Se ele der compra, então, aí vamos lá. Essa mesma região que eu marquei a venda, eu marco a compra. Então, pego a projeção de mínima para máxima e jogo nesse fundo, tá? Eu jogo nesse fundo aqui. E aqui eu vou ter esses alvos. 100%, esticar um pouquinho. 161 e 200, tá? Que também coincide com o topo do canal. Lembrando que recentemente ele fez o teste de topo, teste de estopo, né? E que por causa disso ele pode estar... Aqui eu vou marcar aqui pra cima. Seria o topo com essa região aqui, ó. Mais ou menos. Tá? Então, observar se ele vai respeitar esse canal ou se ele só vai fazer
a pega da liquidez desse topo aqui, tá? É um ponto de venda daí. Tá? Ah, mas ele tem alvos não sei o que. Mas olha só, eu sei que ele tem esse canal, né, que ele tá agora, e que aqui ele fez um engolfo para criar esse canal secundário aqui, ó. Mas não é um engolfo perfeito, né, porque ele faz o engolfo, não faz o engolfo reto como a gente gosta. Ele cria uma micro, né, na verdade ele estaria criando esse aqui, tá? Mas o preço vai estar trabalhando embaixo dele, tá? Então eu teria que voltar para essa região. Aí no voltar ele pode só fazer um... Ou seja, aqui é uma pegadinha, tá? Literalmente. Vamos ver se ele vai ter realmente pulso para fazer. Se ele volta para o canal, nossa, ele vai fazer teste aqui, ó. Fazer teste dessa máxima aqui. A gente pode até trocar aqui, ó, deixar em uma cor mais bonitinha para vocês, ó. Ele vai fazer o teste daquela máxima aí. Tá? Ele já executou esse alvo e teria mais esse alvo aqui. Estoura o canal. Ó. Lembra que a gente tem o movimento, claro, já fez seu ciclo comprador, tá no ciclo vendedor, mas tá fazendo pulsos aqui. Pelo quadrante do macro, ele ainda tá acima de 50%, ou seja, tá em pulso comprador. Mas se ele vier para baixo, perder 50% do canal macro, a gente tem todos esses alvos aqui embaixo. Então, assim, é uma análise, né, que a gente tem que fazer. Busca da liquidez dessa região, que não foi pega ainda, ó. Teve só um alinhamento para subir. Mas se vocês forem ver, eu tenho mais liquidez para pegar, que seria essas aqui, ó. Tá? E essa aqui ainda não teve servidão ainda para ela. E se olhar melhor ainda, tem mais essa aqui. Tá? Então, assim, a gente tem bastante movimento ainda aqui para baixo. Que vai pegar esse primeiro alvo aqui, ó. Esse carinha aqui. Que Deus pode vir aqui para pegar ele. Mas no geral, deixa eu só ver se esse ponto tá mais embaixo. Esse seria a mínima desse momento que a gente tá trabalhando aqui, ó. Esses últimos dias da semana. Então, vamos ver se ele desce. Se ele descer na abertura, é porque ele vai querer subir. Então, se ele descer, pelo menos esse alvinho aqui a gente tem, ó. Esse aqui. Com pega de liquidez dessa região. Se ele romper, aí ele pega esse aqui também, ó. Ó, pega esse aqui também. Tá? Então, isso é muito... por isso que eu gosto que vocês marquem. Que aí vocês têm vários pontos para vocês poderem fazer os trades, né? Se ele descer, né? Se ele descer. O que deu aqui? O que aconteceu? Não é ficou verde compra, ficou vermelho Tá tudo vende. certo. Não tem ilusões. Se deu bom, eu vou falar deu bom. Se deu ruim, eu vou falar deu ruim. Se deu gain, eu vou falar deu gain. Se deu stop, eu vou falar deu stop. Pode bater, olha o grupo aí, eu posto stops também, eu não fico postando só gain não. É o jogo da sinceridade. Não é todo mundo, esse mercado aqui não é para todos, é para quem faz até dar certo. Não tem Então tá, pessoal, acho que era isso. Fechamos aí nossa praticamente 1 hora de sala ao vivo. Infelizmente o pessoal não lembrou, não se organizou. Mas a gente tá aqui, né? Estamos aqui igual esperando as dúvidas de vocês para o sucesso de todos.
Tá? Então, assim, é muita marcação, é muito cálculo, eu sei, é ruim, mas isso aqui é projeção para segunda-feira. Antes disso, vocês têm dentro do próprio método Tá errado. a ferramenta chamada TP Marcações, que vão dar para vocês os 50% do dia, e vocês vão fazer análise em cima dessa região dos 50% do dia. Então, o gatilho vai ser 2, tá? Eu sempre vou colocar algo além para vocês terem conjunto. A região que o preço abre, o formato que ele está fazendo, se ele está lateralizado, se ele está buscando uma direção, e o movimento, principalmente nesse movimento. Então, ele abre aqui nessa mínima, ó. Mas ele não consegue descer até aqui, ó. Ele não consegue pegar essa liquidez, tá aqui. Fica pendente essa liquidez. Mas ele pega a liquidez do dia para subir. Então, aqui, neste fundo, tu pode buscar um movimento de choque. Aí você lembra do choque, você lembra? Tá concluindo uma onda. A Patrícia falou que ele não fechou a onda, que ele tava finalizando o dia 11. Então, eu sei que aqui há um fechamento dessa onda, tá? Mas eu começo a observar que ele tá lateral. Então, fecha a onda e sobe? Não, ele fecha e fica lateral. Tá? Porque não ganha nenhum topo anterior. Quando ele faz esse sweep de liquidez, se eu não fiz nada até agora, eu vendo. Vendo para fechar a onda. É uma venda curta para scalper. Nós estamos falando do dólar, né, gente? Estamos falando aí de 18 pontos, R$180 por contrato. Fez a venda, pegou liquidez de fundo, eu fiquei esperando ele bater nessa liquidez, não bateu. Ele já começa a criar o W, já começa a criar a estrutura de compra, vem para reteste. Então, aqui eu percebo que ele fez um choque. Se ele fez um choque, o meu alvo mais curto vai ser o quê? Vai ser o topo anterior. Se eu observo que ele não ganha esse topo, mas que ele volta para o reteste, né? Para o reteste do W e sobe, se eu tô fora, eu entro aqui. E se eu tô dentro, eu aumento a mão aqui. Certo? Às vezes o dólar faz reteste do reteste, ó. Como ele faz aqui nessa região, tá vendo? Por quê? Porque ele ainda tá com movimento resistente para estourar. Ele ainda está em acumulação. Para quem faz até dar Então, certo. seguro. Inclusive, isso é uma Quando o preço alinha com os topos, eu faço parcial. habilidade que se Né? Sempre que o preço que tá aqui embaixo, que eu entrei aqui desenvolve, na confirmação, resiliência. eu Tá? tô É uma vendo das que ele é 5 habilidades que comprador. você tem que Que desenvolver. ele já fez o choque, que ele quer explodir a qualquer momento. Então, eu tenho que ter o jogo de paciência. Ó, ele vem, eu faço parcial, aí ele volta. Aí eu aumento a mão se eu quiser. Ele vem, eu faço uma parcial de novo, ele volta. Aí eu aguardo, que ele volta mais alto, ó. Aí ele vem, faço mais uma parcial, aí ele volta para pegar a liquidez de tudo isso aqui. Tá, aqui é a hora de aumentar a mão de novo. Então, esses giros de contrato vocês têm que saber fazer. Subiu mais ainda, tá? Aí todos os indicadores lá, ó, Matrix comprado desde o fechamento. Eu já tava mostrando a posição dos caras. O meu IFR deu uma baita divergência de compra, antes mesmo da estourar. Ó, já começou a criar a divergência antes, ó. Praticamente ele criou uma cunha. Né? Nesse vai e vem, ele tá dando divergência para compra. Tá? Aí, se você for trabalhar com médias, você também tem que descobrir qual é a média desse dia, né? Qual é a média padrão desse dia. Tá? Deixa eu botar noutra cor, que meu efeito tá branco. Vou botar noutra cor aqui para vocês. Vou botar a divergência laranja. É melhor, tá? A minha divergência para compra. Estourou, explodiu. Explodiu, voltou. Dá para pegar a venda. Pegar a correção. Por quê? Porque nesse vai e vem, o meu TP já tinha me dado esse alvo de 200%. Então, minha compra tinha esse alvo. A minha compra tinha esse alvo no dia. E na projeção do dia anterior, eu já tinha, será esse alvo? Existe congruência? Porque se tem congruência, é a melhor coisa que existe quando a gente tem congruência com a região, né? Então, aqui tá vendedor,
acumula e vira comprador. Observaram isso? Ele vem vendedor, acumula, vira comprador. De volta para tentar pegar a liquidez dessa região. Também não consegue pegar totalmente a liquidez, como a gente observou. Ficou pendente, alinhou os fundos e subiu de novo, fez choque movimento. Então, dentro desse olhar, né, de pivô, eu tenho esse aqui. Eu tenho esse fundo aqui. Tá? Projeção para o futuro. Ele foi no 100% só. Então, não foi aqui que o mercado se baseou nas suas posições. Então, agora eu pego esse aqui. Pego essa projeção aqui. Jogo aqui. Também não. Pego essa aqui, essa região aqui. Pego o segundo fundo maior. Também não. Caiu tudo no mesmo. Ó. Tudo. Tá tudo caindo no alvo menor. Que seria mais ou menos aqui embaixo. E ele vai um pouco além, né? Então, o segundo topo, inclusive, acaba sendo alvo referência, ó. Esse segundo topo aqui. Quase 3 pontos bateram nele. E nenhum pegou esse aqui. Então, em algum momento, o nosso... A gente vai pegar ele, ó. Vamos pegar pela macro. Pelo intermediário. E em vez de colocar aqui, eu vou colocar no fundo do pivô. Também não adiantou. Ó, ou seja, não tem a referência plena desse dia de acumulação. Então, às vezes, tu vai ter lá um alvo sugerido, né, que era menor. Se esse alvo sugerido menor, que deu 3 pontos, deu nesse topo aqui menor, né? Aí, tu vai lá no TP Marcações, pega ali os 10 primeiros candles do dia, topa a fundo, projeta para o fundo, e aí tu realmente observa o teu alvo um pouco menor, ó. Os 200 até menor ainda. Mas é um alvo garantido, né? Ele é um alvo garantido, isso que eu não contei, né? Mas vai dar essa região mesmo de preço, ó. Região de amplitude. É isso aí. Daí daria os 200% aqui em cima, ó. Os 200% da projeção deu aqui. Mas mesmo assim, deu muita coincidência, né? De região. Bom, as marcações vocês sabem fazer, eu acredito. Nos primeiros 10 minutos do dia, você já consegue calcular a amplitude para mais e para menos. A ferramenta já te dá isso. O que compete a vocês realmente é só o ponto de decisão, vamos dizer assim, né? De entrada. Aí vocês vão aferir, eu volto a repetir. Se vocês não têm um gatilho, que é enxergar um alinhamento de fundos, entender que é um choque, entender que é um reteste, enxergar uma estrutura de POI. Se você não tem o gatilho na cabeça de vocês, estudem. Mas se você não tem esse gatilho, usa o primeiro candle do dia como referência. Observou que o preço bate e volta, sem desprender do primeiro candle do dia, tá? Vocês criem um caixote aqui, ó. E aí vocês deixam, no caso do dólar, meio ponto para cima e meio ponto para baixo, ou um ponto para cima e um ponto para baixo, e vocês já deixam uma ordem aqui de compra e uma ordem aqui de venda. Mas deixam um espaço interessante. O que é um espaço interessante? Vocês lembram que ele faz sempre na micra, né? Que é questão de pontinhos ali. Ó, 3 pontos para mais, 3 pontos para menos. Tá? Eu deixo de pegar R$30 por contrato com essa diferença de spread, mas quando eu pegar no alvo, eu consigo pegar
12, 13 pontos ainda, tá? Eu deixo de pegar 30 para pegar 130. Ah, mas podia ter pego 160. Mas podia ter perdido muito mais 160 nesse vai e vem, até estourar o caixote. Então, assim, ó, a técnica é de vocês, dentro do que vocês têm em mão para operar. Quer ficar segurando a operação, porque tu tá vendo divergência de compra, e o teu matrix tá comprador desde o fechamento, segue no baile, tá? Segue no baile. Teve recompra, já tinha dado antecipado a recompra, tá? Deu recompra aqui. Tá? Mas assim, é fantástico o que a gente tem aqui na tela para vocês. É fantástico porque são explicações rápidas, claras, lógicas, né? O tempo todo lógica. A gente entende que muitas vezes o mercado ele sempre tenta omitir suas posições, por isso que às vezes é tão difícil projetar com exatidão um ponto, né, do próximo dia, porque eles pagam caríssimos para se ocultar, os grandes players, né, nessa briga aqui. Por isso que tem os robôs, tem um monte de coisa. E por isso que as ondas de Elliott ficaram piores, né, para desenvolver elas, porque não tinha tantos robôs de alta frequência atuando no mercado, né, como tem hoje. Então isso dá muito ruído para elas. E quando Elliott desenhou e criou esse padrão, era bolsa no telefone ainda, né, no grito ainda, na goela, né, compra, vende e tal. Não tinha robôs executando. Então hoje tu tem bem mais ruído. Mas era isso, eu acho que ficou bem claro, dentro do possível, para vocês. Marquem a região, tentem usar os canais. Os canais vão abrir para vocês, assim, um mundo, né, diferente de alvos, assim. Alvo, Fibonacci, com canal e com tudo que vocês já conhecem. Ah, um ponto importante também ali que eu esqueci de falar, eu vou repetir, né, se eu já falei. Aqui, ó, quando vocês têm muitos candlezinhos até um rompimento verdadeiro, faz a média, né? O mercado pode estar usando uma média maior. Ah, ele levou 30 candles para estourar. Então, tu tá trabalhando. Eles estão trabalhando na média dos 30, ó. Desculpa. Mas era isso, pessoal, por hoje, tá? Acho que ficou claro, espero, né? Como que a gente tá trabalhando com os alvos. Além do alvo diário, já a projeção pro próximo dia. E como que a gente está casando a informação de divergência com matrix e o primeiro candle do dia, que é a nossa referência da abertura, tá? E era isso, obrigado a todos, obrigado pela renovação da sala, espero que esteja gostando do matrix, e vamos andando juntos daí para segunda-feira, observar se o dólar realmente vai ganhar o céu aqui, vai mudar a sua estrutura, ou se ele vai só fazer uma indução de compra de topo para cair e buscar esses alvos aqui embaixo. Então, marca o fundo, perdendo o dia, perdeu os 50%, espera criar a estrutura para venda e aí vende, tá? Pode fazer um movimento parecido com esse aqui, ó, tá? Porque tá na mesma região. Ele pode fazer esse movimento aqui também, reto para baixo. Aqui. Ó, esse movimento aqui, tá vendo? São 17 pontos aqui, 170 reais, tá? Podendo dobrar, né? Podendo fazer vários, executar vários. Tá? Então, é só isso que vocês precisam, né? Estudar, alinhar no trade system de vocês. Vocês têm que alinhar o método e não adianta ficar usando 30 métodos diferentes. Se vocês usar só tudo que tá aqui, já vai ser espetacular, né? Que nem a gente teve uma menina que ela desistiu dos estudos porque ela tem um método dela de operar. Então, ela opera só retorno a VWAP e ajuste. Faz menos, mas faz todo dia aquele valor. E não tinha tempo para estudar, não quis estudar. Né? Então, eu vou ficar tentando convencer de que ela, ao invés de pegar 10 pontos todo dia, ela pode pegar 100 pontos. Eu não vou fazer isso. Né? Então,
ok, não quer renovar, a gente entende, né? Também é ruim quando a pessoa não tem tempo para estudar. Agora, vocês que estão pagando a renovação, que estão aqui, eu acredito que vocês estão se dedicando. Estão assistindo os vídeos, né? Os vídeos antes de vocês operar. Que lá já tem os alvos, que lá já diz mais ou menos o interesse do mercado, que lá já tem algo tentando ser desvendado, né? Tudo que está omisso ali. Se existe um canal, onde está esse canal? Se existem alvos, onde estão? Se existem ondas, em que momento nós estamos das ondas? Então, isso, a prévia, né, o recap mostra como o mercado foi, e no final de todos os recap eu falo como vai ser o próximo dia. Então, vocês assistam até o final. Acho que o final é bem interessante por isso. Muito obrigada a todos pela renovação, eu repito. E aguardo vocês, então, na segunda-feira, para a gente fazer o recap novamente, falando, né, frisando esses pontos aqui, tá bom? Até mais!